Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para essa quarta-feira, 7 de setembro, independência do nosso Brasilzão, vamos ter 6 jogos, partidas excelentes na Champions League, campeonato francês, campeonato norte-americano e decisão, é claro, na sul-americana. Mas antes da gente começar, já deixa aquele like aqui no vídeo para fortalecer o nosso canal e, claro, se inscreva para compartilhar mais ainda o nosso canal com outras pessoas. Então vamos, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Ajax e Rangers. Jogo válido pela Champions League, fase de grupos, abertura do grupo A, que ainda tem Liverpool e Napoli para se enfrentarem nesse grupo. E para esse jogo, galera, a gente está falando de duas equipes extremamente over, duas equipes muito goleadoras e que vem correspondendo bem isso nos últimos jogos. O Ajax, nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Rangers, nos últimos 5 duelos, em 4 oportunidades, tivemos no mínimo 4 gols em todas essas 4 partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 4 confrontos entre si, na verdade, em 3 deles tivemos também no mínimo 4 gols no confronto Ajax e Rangers. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,58, uma cotação já muito interessante para duas equipes que precisam vencer, que hoje teoricamente brigariam pela terceira vaga, principalmente o Ajax depois dessa janela teoricamente muito frustrante para a equipe que perdeu boa parte do seu elenco, e tem hoje o Rangers como seu adversário na busca pela Liga Europa. Claro que as duas equipes podem brigar diretamente, teoricamente, com o Napoli por essa segunda vaga, mas eu acho que essas duas equipes estão um pouco atrás da equipe italiana e do Liverpool, é claro. Então para esse jogo eu espero duas equipes muito fortes, muito para cima, porque vão precisar vencer. O Ajax vem de 5 vitórias seguidas, 5 jogos de muitos gols, isso não é nada estranho lá no campeonato holandês, e o Rangers vem de uma derrota no clássico para o Celtic, muito estranha, por 4-0 na última rodada. Mas ainda assim é uma equipe muito forte, uma equipe de muitos gols, e eu acredito que essa partida deve ser essa a tendência. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Lorient e Lyon, jogo da Liga Francesa, jogo isolado. Aqui que a gente tem o Lyon em quarto lugar com 13 pontos e o Lorient ali em sexto com 10 pontos. Duas equipes que vêm fazendo um bom início de temporada francesa, e outro jogo com boas tendências de gols, até porque o Lorient nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Lyon nos últimos 5 duelos, em 4 deles também tivemos essa perspectiva de ao menos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, 3 jogos com 3 gols ou mais no confronto Lorient e Lyon. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,63, uma cotação também muito boa, que a gente tem o Lyon, quarto colocado, 14 gols marcados e 4 sofridos, contra o Lorient 8 marcados, 8 sofridos. A diferença das duas equipes ali é de 3 pontos, estão a caça do PSG, que é o papa títulos na França, mas o Lyon sempre também faz campanhas muito interessantes. Mas o Lorient vem fazendo uma campanha interessante, tomou 5-2 do Lens, ganhou do Clermont por 2-1, empatou com o Toulouse por 2-2, e o Lyon não tem nem o que falar, 5-0 no Angers, 2-1 no Auxerre, 4-1 no Troyes, 2-1 no Ajaccio. Então são equipes muito goleadoras, principalmente o Lyon, mas o Lorient vem fazendo uma boa campanha, tanto que hoje é o sexto colocado em 5 jogos, tem 10 pontos, então acredito que deve ser outro jogo com boa característica no mercado de gols, porque a gente tem duas boas equipes em campo. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,63 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Atlético de Madrid e Porto, jogo da Champions League, fase de grupos. Aqui grupo B, que ainda tem o Bruges e o Leverkusen para jogar. E para esse jogo, duas equipes que devem brigar claramente pela próxima fase, pelas oitavas de final dessa Champions. E para esse jogo, galera,
a gente tem um Atlético de Madrid chegando, tendo nos últimos 5 jogos 4 partidas com 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Porto, nos últimos 5 duelos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, apenas um jogo acabou 0-0. Em todos os outros 4, sempre tivemos 2 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai sendo mais de 1,5 gols. A odd está na casa de 1,41, uma odd já ficando excelente para o over 1,5. E a gente está falando de duas equipes que devem brigar sim pela liderança do grupo. E, teoricamente, também pela segunda vaga, até porque, na minha visão, é um grupo muito complicado. O Leverkusen pode dar trabalho, mas não costuma, sempre faz Champions bem abaixo. O Bruges também bem abaixo, mas geralmente o Bruges fica em grupos assim, grupos da morte. Nesse grupo dá até para os belgas tentarem buscar uma vaga, mas tem Porto e Atlético de Madrid que já chegam como favorito e já chegam se enfrentando já na primeira rodada. Então pode ser um alento para os outros dois adversários tentar buscar essa segunda vaga, até porque eu acho que uma das vagas deve ficar ou com Porto ou com o Atlético de Madrid. E por isso eu acredito que esse jogo deve ter essa tendência de muitos gols, porque o Atlético de Madrid vem tendo um retrospecto interessante e o Porto não tem o que falar. O Porto é muito forte, um time de muitos gols, seja na Champions, seja no Campeonato Português. E para essa partida que enfrentam um adversário direto pelas oitavas de final da Champions, eu acredito que não deve ser diferente. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,41 é o nosso palpite para Atlético de Madrid e Porto. Passando agora para Clube Bruges e Leverkusen, outro jogo do grupo B, né? Que são as duas equipes que completam esse grupo que tem o Atlético de Madrid e o Porto. E aqui mais um jogo que eu vejo com boa tendência de gols. Porque a gente tem o Bruges nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, mais precisamente as últimas 4, sempre tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Leverkusen nos últimos 5 duelos, também nos últimos 4 confrontos da equipe, tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, uma partida 1-1 e a outra partida 2-1. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,55 e vai muito de encontro ao que a gente falou na análise do jogo anterior. Porque a gente tem duas equipes que devem tentar brigar por essa segunda vaga com os portugueses e espanhóis. Então é um jogo muito importante, principalmente para o Bruges, que joga dentro de casa contra um concorrente direto também, uma equipe muito interessante, uma equipe muito goleadora e que vem de uma derrota de 3-2 no campeonato alemão para o Freiburg. Não vem fazendo uma boa temporada alemã. Nos seus últimos 5 jogos lá no campeonato nacional são 4 derrotas e 1 vitória. E enfrenta um Bruges que vem de 4 vitórias seguidas no belga. A equipe é muito forte, é muito avassaladora no seu campeonato nacional e tem a chance agora de fazer bonito na Champions League, até porque não está num grupo na morte com PSG, Barcelona, Manchester City, está num grupo teoricamente mais tranquilo para os belgas, que pode até mesmo conseguir uma vaga na Champions, mas quem sabe também uma vaga na Liga Europa. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para New York City e Cincinnati, jogo da MLS, campeonato norte-americano, que a gente tem o New York City em quarto com 45 pontos e o Cincinnati ali em oitavo com 38 pontos, mesma pontuação do New England Revolution, sétimo colocado e hoje nos playoffs da MLS. E para esse jogo, galera, não tem outra alternativa, não tem outro palpite, até porque a gente está falando de duas equipes no topo da tabela. Lembrando também que o New York City nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus confrontos. Já o Cincinnati nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos essa perspectiva da equipe ter em seus jogos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, não tem discussão, é partida movimentada. Cincinnati e New York se enfrentando é partida de gols. A gente teve 4-4, 2-1, 5-0, 4-0 e outro 2-1. Ou seja, galera, é inevitável não olhar para o mercado de gols aqui na MLS. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai sendo mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,60, cotação muito boa para
o New York City, que hoje quarto colocado com 45 pontos, mas que não vive um bom momento. Tá muito estranho o New York, vinha vencendo todo mundo e caiu muito de produção. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e apenas uma vitória sobre o Chicago. A equipe parece que se desencontrou. Lembrando que o New York City é o atual campeão da MLS. Já o Cincinnati, que hoje é o 8º colocado e tem a mesma pontuação ali do New England Revolution, tá tentando de tudo para entrar nessa fase de playoffs. A equipe começou mal a temporada regular, mas nos últimos jogos conseguiu dar uma reviravolta e não perde as 5 partidas. São 2 vitórias e 3 empates. Tem tudo para entrar já nessa rodada nos playoffs, porque enfrenta um concorrente direto que não vence há 3 partidas, sendo 3 derrotas seguidas. Mas ainda assim perdendo com muitos gols em seus jogos. Perdeu 2 partidas por 2-1 e perdeu a última por 3-0. Então é uma tendência das duas equipes e quando se enfrentam também a gente não tem o que falar, são partidas super movimentadas, porque é característico da MLS e claro, característico das duas equipes também. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Melgar e Independente Del Valle. Jogo da Copa Sul-Americana, jogo de volta, primeiro jogo 3-0 para o Del Valle jogando no Equador, agora jogo de volta no Peru. E para esse jogo, galera, a gente vai manter a perspectiva daquela primeira análise que a gente fez para essa partida, um jogo de gols, até porque o Melgar nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Del Valle, nos últimos 5 duelos, em 4 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos 3 e únicos confrontos, 2 jogos com ao menos 2 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,59. Galera, muito boa essa cotação. E é aquilo que eu falei no primeiro jogo dessa semifinal. O Del Valle é mais time. Eu tinha avisado isso, a equipe venceu bem. A gente foi para o mercado de gols porque estava com uma cotação muito interessante. Para esse jogo também está muito interessante essa cotação de gols. E a gente tem que lembrar que vale uma vaga em uma final de competição internacional. O Melgar deve vir para cima, deve se expor e isso deve dar muitos espaços para os equatorianos liquidar a fatura e fazer até um placar elástico. Porque o Melgar não teve partida no Campeonato Peruano justamente para focar nesse jogo e o Del Valle vem de uma derrota no Campeonato Equatoriano por 2-1 para o Deportivo Cuenca. São duas equipes que estão claramente focadas nessa competição internacional. O Del Valle é claramente muito mais time, tem uma vantagem enorme a seu favor, mas a gente está falando de um futebol. Futebol a gente sabe como é que é. O Melgar pode surpreender assim como surpreendeu o Inter. Tecnicamente é complicado, mas a gente está falando de uma semifinal de Sul-Americana, onde tudo pode acontecer. Por isso eu espero também outro jogo para gols, apesar de ver o Del Valle com muita força e até com possibilidade de vencer mesmo fora de casa. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,59 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 6 palpites para essa quarta de feriadão no nosso Brasil. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos, feitos lá na LendasBet. Aproveite que aqui na descrição do vídeo tem bônus para você fazer o seu primeiro depósito e ganhar até R$50 lá na LendasBet. Espero ter ajudado todos vocês e até a próxima. Valeu!